Cara, o Menin falava que a recuperação judicial sujava o clube. Famoso dar o cano nos credores. Isso aqui faz o quê? Faz o quê? Coloca o nome da SAF atleticana no lixo, na lama. Atlético SAF. Tem gente muito provavelmente ligada ao PCC e tem gente também devendo Deus e o mundo. E ainda acham a melhor SAF do futebol brasileiro. Ô, coitado, hein? Que piada, meus amigos. Que piada. Eu pergunto a vocês, cadê a matéria no Fantástico? E se fosse o Cruzeiro, essa matéria já estava postada há meses. Ou o clube vence a Sul-Americana e aumenta a receita, obviamente indo para a Libertadores. Ou o Brasileirão 2026, com início em 28 de janeiro, tem risco altíssimo de rebaixamento. Tá gostosinho demais, hein, turma? E o melhor ainda, né? A dívida em 2025 aumentará na faixa dos 200 milhões. E Tiririca, você tava errado, hein? Falava que pior que tá não fica, tem como ficar e vai ficar, viu? Deixe o seu gostei no vídeo. Bora acompanhar a partir de agora os atleticanos reagindo a um dos principais sócios do Atlético Mineiro, o Daniel Vorcaro, preso. Preso, gente. Minimamente esquisito. Mas é problema deles, viu? Não nossa. E, cara, eu tô aqui mais pra ficar feliz mesmo, porque quando foi a gente com problemas esquisitos nos bastidores, riram da gente. Agora tá na nossa hora. A justiça tarda, mas não falha, viu? Informação bomba aí para explodir no mercado, a Polícia Federal confirma e está aqui no Globo, Lauro Jardim também publicou. A Polícia Federal prendeu agora há pouco Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, na sua casa no Jardim Europa, aqui em São Paulo. A prisão foi determinada pela Justiça Federal de Brasília, o que confirma o que você vinha dizendo, né? O banco passou por grande escrutínio desde que houve a intenção de venda para o Banco Regional de Brasília, de parte lá do banco. São várias atividades financeiras diferentes e há outros mandados sendo executados aqui pela Polícia Federal em São Paulo. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o que está acontecendo. Vai ser um dia animado na Faria Lima e no mercado financeiro, né? Esse mesmo cara tem 26, 27% mais ou menos da Galo Hold, que comanda a SAF, é majoritário na SAF atleticana. O Arnaldo falou sobre SAF não é solução, Rodrigo, porque foi preso hoje de manhã numa operação da Polícia Federal o banqueiro Daniel Vorcaro. Ele é investidor da SAF do Galo, não é isso? Não só investidor, né? Eu estava conferindo aqui, ele faz parte do Conselho de Administração, que é o órgão mais importante da SAF do Atlético Mineiro. Ele fez uma operação pelo FIP dele, né? Inclusive, antes de sair essa notícia de que ele foi preso, o nosso colega Rodrigo Capello, no Estadão, já tinha dado uma notícia que havia indícios de que o dinheiro que ele investiu na SAF do Galo estava sendo investigado naquela operação Carbono Oculto, que investigava dinheiro do PCC, né, que foi pega pela Polícia Federal. Então, que os fundos lá, Hans e Olaf, que no final começaram a botar dinheiro no FIP do Galo Forte, que é o dinheiro. O Daniel Vorcaro é dono de 20% da SAF do Galo, 26% da Galo Holding, quer dizer, não ele, né, esse Galo Forte Fundo de Investimentos FIP, né, que foi montado por ele. E aí, por conta dele ter esses 20% na Galo Holding, ele faz parte também do Conselho de Administração do Galo, junto com os Menin, são 9 pessoas, então ele participa das decisões do Galo. E tem uma notícia recente, uma aspas aqui do Bruno Musi, que era o ex-CEO do Galo, que já saiu, dizendo que ele fazia parte, inclusive, do Conselho de Futebol, ou seja, dava palpite sobre o futebol do Atlético Mineiro. Então, é essa pessoa que foi presa hoje, no Banco Master. Eu já pedi aqui para o pessoal da assessoria do Atlético, saber se eles vão se manifestar, vai ter uma nota, enfim, mas mostra que a questão da SAF é muito complicada quando você começa a vir dinheiro que você não consegue exatamente saber de onde está vindo, né? A complicação que ele tem hoje de ter sido preso não tem nada a ver com o Atlético, é do Banco Master. O Banco Master, para quem tem acompanhado o noticiário econômico, já vem com problemas sérios há muito tempo, né? Inclusive já tinha sido vendido, e o Vorcaro
que é acionista por meio da FIP, viabilizou um investimento para o Galo que foi em torno de 300 milhões de reais, né? Que era para essa compra de 26% da Galo Holding, que dá em torno de 22%, e faz parte do Conselho de Administração do Atlético. Então, é uma situação complicada para o Atlético ter um cara que é do Conselho de Administração preso, né? E tinha uma operação de venda do Master para Victor, que hoje é patrocinadora do Palmeiras, que também foi cancelada essa operação. Sim. Agora vamos começar definitivamente com os atleticanos. Daniel Vorcaro, um dos acionistas da SAF do Atlético, foi preso ontem à noite tentando fugir do país. É isso mesmo. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, então assista até o final. Deixa o like, ajuda demais a gente, tamo junto. Bom, pessoal, vamos à notícia aqui. A informação veio do portal do Globo. E a notícia diz o seguinte, ó, a Polícia Federal prendeu na segunda-feira Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no aeroporto de Guarulhos. Ele estava tentando fugir do país em um avião particular para Malta, país na Europa. Ele foi alvo de uma operação que mira a venda de títulos de créditos falsos. Cara, parece até coisa de filme, né? A instituição emitia CDBs com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado. No entanto, esse retorno era irreal, segundo a PF, e o esquema pode ter movimentado 12 bilhões de reais. Ou seja, Daniel Vorcaro realmente está preso nesse momento pela Polícia Federal. E é claro que nesse momento muita gente vai falar sobre o Atlético, é normal, ele é um dos acionistas, tem cerca de 20% da Galo Holding, ali da SAF do Atlético, então é normal que as pessoas falem sobre o Galo. Agora, o Atlético não tem nada a ver com essa situação. Precisa averiguar tudo certinho e pensar o que vai tomar de decisão. Obviamente não essa semana a gente tem que preocupar aí com a final da Sul-Americana, mas o Atlético tem que pensar aí o que será feito, se vale a pena ter o Daniel Vorcaro como acionista da SAF, se alguém aí do Atlético vai comprar, se vai tentar vender a parte dele. Ele investiu ali através da Galo FIP, né? Cerca de 300 milhões de reais aí, até porque ele fez um investimento bem alto aí na SAF do Galo, até por isso tem 20%, para você ter ideia, o Ricardo Guimarães tem cerca de 6% ali da Galo Holding. Então vamos aguardar, vamos ver o que vai ser o desenrolar de toda essa situação, mas é uma notícia sim muito importante e preocupante. Daniel Vorcaro, um dos acionistas da SAF do Atlético, está preso neste momento. E aí, o que você pensa sobre tudo isso? Comenta aí, deixa o like. Bom, gente, vamos falar sobre a situação do Atlético que virou quase caso de polícia. Estou falando quase, porque o Atlético em si não está diretamente relacionado, tá? Mas o Daniel Vorcaro, que é aí, né, um dos sócios da SAF do Atlético, esse sim, entrou numa situação bastante complicada, porque a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, destinada a combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras ligadas ao sistema financeiro nacional. E entre os alvos da ação está o acionista da SAF do Galo, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que foi preso na segunda-feira lá em Guarulhos, tá? Ele foi alvo aí de uma operação que mira a venda de títulos de créditos falsos à instituição a instituição, né, que emitia CDBs, que é esses investimentos que você faz aí, né, de renda fixa, onde você coloca o seu dinheiro ali e o seu dinheiro vai rendendo de forma segura, se você tiver ali, né, principalmente a garantia do FGC, ixi, fugiu da cabeça. Mas enfim, se você tiver aí a garantia, você está mais ou menos segurado até 240 mil reais, né? Senão, você pode perder o seu dinheiro aí, dependendo da instituição que você fizer o seu investimento aí. FGC, gente? Deixa eu ver se o pessoal... FGC, então tá certo. O FGC, que garante aí a sua segurança até 240 mil reais investido, beleza? Bom, a instituição emitia CDBs com promessa de pagar aos clientes até 40% acima da taxa básica do mercado. Segundo a Polícia Federal, o esquema pode ter movimentado cerca de 12 bilhões de reais. É dinheiro pra caraca, meu amigo. Inclusive, a informação é que o Daniel Vorcaro tentava fugir para Malta em um avião particular, horas depois aí do anúncio da venda do Banco Master ao Grupo Victor. O negócio com o Grupo Victor teria a participação de investidores dos Emirados Árabes Unidos e previa um aporte imediato de cerca de 3 milhões
para reforçar o caixa do Banco Master, que passa por dificuldades financeiras. A compra ainda precisaria da aprovação do Banco Central e também do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Entretanto, na manhã dessa terça-feira, o Banco Central emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Banco Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. Com isso, qualquer negociação de compra em andamento é automaticamente interrompida, tá? Cara, isso aqui é importante falar para o torcedor. Ah, Henrique, é para o torcedor ficar preocupado? Cara, não é para o torcedor ficar tão preocupado, porque quem comprou, né, a parte da SAF do Atlético, inclusive vou trazer aqui a atual divisão da SAF do Galo, que tá da seguinte forma. Rubens Menin e Rafael Menin tem 41,8% da SAF do Galo, Associação 25%, Galo Forte FIP do Daniel Vorcaro tem 20,2%, tá, da SAF do Galo, o Ricardo Guimarães 6,3% e o Figa tem aí cerca de 6,7%, mas ainda tem que pagar boa parte aí do valor, né, da compra aí do Atlético. Enfim, então o Daniel Vorcaro tem 20,2% aí da SAF do Atlético, mas é o Galo Forte FIP, né? Então é um grupo cujo Daniel Vorcaro faz parte. Ah, mas ele foi preso por conta do Banco Master, não tem nada a ver. Inclusive, vale ressaltar que recentemente a gente trouxe aqui informação que o Daniel Vorcaro está sendo investigado também por conta do negócio do PCC, né? Até parece que não deu em nada esse negócio do PCC, não. Mas agora vem mais uma bomba contra o Daniel Vorcaro, que é essa questão. Essas coisas demoram para ser investigadas. Então é um cara que está enrolado aí pra caramba, tá? Isso aí é inegável. O Atlético tem problemas com isso, não porque a venda do Atlético foi toda ela bem feita, vamos colocar assim, né? O Atlético tomou todos os cuidados aí na venda, foi aprovado por órgãos aí que fazem, né, esse tipo de controle. Então o Atlético está assegurado. Agora, até que ponto a Polícia Federal pode aí apreender bens do Daniel Vorcaro e isso pode chegar na SAF? Aí só o futuro irá dizer, tá? Mas o Atlético não vai ter grandes problemas, não. O que eu vejo que pode acontecer, tá, gente? Aqui eu tô falando totalmente de uma leiga. Eu não tenho essa informação, é só uma opinião mesmo diante do que a gente vê aí acontecendo. Talvez a Polícia Federal, se realmente apreender aí e leiloar, por exemplo, os bens do Daniel Vorcaro, a SAF a parte do Daniel Vorcaro, se conseguirem atrelar, né, a SAF do Galo, de novo, é um grupo que comprou o percentual da SAF do Galo, então não sei até onde eles podem fazer isso, mas enfim, essa parte do Daniel ser leiloada para levantar dinheiro, enfim, aí só o futuro irá dizer, né? Mas o Atlético não tem muito... eu não tenho muitos motivos para ficar preocupado com o Atlético nesse ponto, não, porque o máximo que vai acontecer é isso aí, ser leiloado da parte do Daniel Vorcaro e entrar outro sócio, tá? Quem sabe entra um sócio até melhor, né? Então... Sei não, viu? Eu acho que vai acabar investigando aí tudo que rola aí no Atlético, vai ver os problemas também no Atlético, as dívidas, os donos não assumirem as próprias dívidas e vai dar tudo ruim. Matheus Rabelo, mas não precisa dar notícia como essa do Vorcaro, por isso ele tem que sair. Pois é, cara, esse tipo de notícia é igual o torcedor falou lá atrás, né? Ah, fazer RJ atrapalha, mas ter uma pessoa do Atlético ligada a esse tipo de situação também atrapalha. Cara, depende, né? É o que eu tô falando. Para o grande público, para a torcida, para os rivais, isso aí é festa. Eles vão ficar zoando, falando que o cara tá sendo preso e tudo mais. Isso aí, nesse aspecto, mancha, tá? Quem é do mercado e aí vê que não tem nada a ver o Atlético fez tudo certinho. Será? Não tem nada a ver. Entendeu? Então o cara não vai, porque um dos sócios foi preso. E daí, cara? O cara colocou dinheiro, entendeu? O cara enxerga um negócio. Se o cara tiver qualquer tipo de ligação com a administração da SAF e algum tipo de irregularidade dentro da administração, aí é outros 500, tá? Mas se o cara foi preso por causa do banco dele lá, de outros negócios, tem nada a ver, cara. Nada a ver. Quem investe não vai deixar de investir por isso, não, tá? Enfim, pelo menos é a minha leitura. Calma lá que é só o começo, viu? Aí uma pergunta que vocês vão me fazer. Matheus, como isso afeta o Galo? Muito, né? Diversas maneiras. Muito. Primeiro, não tem como, eu não sei ainda, a gente vai precisar pesquisar e perguntar mais sobre isso, o tanto que isso afeta o Atlético.
para um futuro sobre as ações do Vocário, né? O tanto que essas ações vão precisar ser vendidas ou compradas, o tanto que isso afeta o Galo nesse sentido, se vai ter alguma interferência, se não vai, se vai ter algum problema em relação às ações, se não vai. Isso é um ponto. O outro ponto é, isso a gente não sabe, vamos ver o decorrer, como é que vai ser. Mas o outro ponto é, atinge diretamente o Atlético, não tem como. Você pode falar que não atinge no momento em relação às ações e tal, mas atinge em relação ao nome, à credibilidade, a possíveis outros investidores, a falta de desconexão, a falta de transparência com o torcedor, a desconfiança do torcedor, isso tudo o torcedor é atingido. Tudo é atingido. Não tem como você falar que não, tá? Esse é um outro ponto. Então, o Vocário ser preso foi por uma operação da Compliance Zero, que não é a operação do carbono oculto, que investigava a origem do dinheiro do fundo que o Vocário investiu do Atlético e com ligação à facção criminosa. Não é essa a operação, é a operação Compliance Zero, que investiga a venda dele de títulos falsos, né? Títulos falsos porque não estava conseguindo pagar, ele prometia, no caso o banco dele, prometia devolver 40% acima do dinheiro que você colocava, né, com os CDBs, e isso não estava acontecendo. E isso foi um problema, e foi por conta desta operação. Ele foi pego tentando sair do Brasil, né, ia para Malta, a PF pegou ele no aeroporto de Guarulhos e prendeu ele, né, claro, se estiver fazendo coisa errada tem que ser preso, não tem mesmo o que dizer sobre isso. E além disso, mas porém continua a investigação. Além disso, existe uma outra situação, que é a situação da operação do carbono zero, do carbono oculto, que aí a gente tem que ver o que vai dar, mas pelo que o Atlético disse, não ia atingir o Atlético. Só que atinge, né? Sobre o nome, sobre credibilidade, sobre a falta de conexão do torcedor, sobre o susto que é, sobre o nome manchado do mercado, né? Porque isso mancha nome, não mancha? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tem que arrumar um jeito de vender essas ações dele. Ele não pode ser dono do Clube Atlético Mineiro, né, gente? Não dá. Não dá pra ter uma reputação manchada nesse sentido, né? Pô, toda hora tá nomes noticiários. Toda hora. Pô, inacreditável isso, né? Acho que o Atlético tem que rever muito isso. Muito sobre o aporte, muito sobre os donos aí. Principalmente nesse caso que tá queimando muito o nome do clube, né? O nome do clube tá sendo manchado nesse sentido. Queimando o falar filme. Que não, é uma mentira, porque a gente tá sentindo esse impacto já. E eu imagino que quem quer botar dinheiro no Atlético, né? É uma outra situação que também tem que ser revista. Beleza? Então, basicamente, é isso. Eu só acho que essa história tá longe de acabar. Estão investigando aí um dos donos aí da Galo Hold, que administra a SAF do Atlético Mineiro. Aproveitem, né? Aproveitem e investiguem os outros donos do Atlético Mineiro. Prometem pagar após comprar jogadores de outros clubes e pergunta se pagam. Pois é. E olha que isso é só uma pontinha do iceberg aí que pode estar acontecendo na SAF do Atlético. Miligramas. Deixe seu gostei no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso, valeu, falou, fui!